Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa quinta aula. Para dar início, vamos invocar a Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje nós chegamos ao quinto encontro e nós vamos começar lendo o terceiro parágrafo. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Essa quinta aula vai do item 49 ao 59. E vamos invocar também o Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, parágrafo 3º, a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Com certeza, será muito necessária, né? Que o coração imaculado de Maria, de Nossa Senhora, triunfe, né? Mesmo nesses tempos. Nós vamos dar início à leitura, o papel especial de Maria nos últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se lhe apegassem demais e grosseiramente afastando-se, assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com o que o próprio Deus lhe havia ornado, a aparência exterior. São Dionísio o confirma numa página que nos deixou e em que diz que, quando a viu tê-la tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua esposa de beleza, incomparável. Se a fé em que estava bem confirmada não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido. Pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou nesse mundo e por sua humildade profunda se colocou abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Segundo, porque, segundo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer que, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez. Ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela
que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura, quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar, como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias, até ao reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais, por ser vencido e punido pelaquela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhe mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade.
O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima. Existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os repróbabos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso. E tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça. Sede de todo orgulho, ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhe distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente quando lhe permite a fé esta bela estrela do mar, e chegarão o bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente, como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido
e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores? Esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos de Maria, toda poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte, para os pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar, ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres, eclesiásticos e clérigos, e no entanto possuirão as asas prateadas da pomba para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde os chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, nem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita, o crucifixo, na esquerda, o rosário. No coração, os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta e modéstia, e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá, só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. E aqui nós terminamos a leitura dessa 5ª aula, né? Então, agora vamos a um pouquinho dos comentários, o que cada um tocou no coração. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer Maria. E para conhecer Maria é preciso conhecer, amá-la, né? Propagar a sua fé. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu vou amando.
né? E é isso que acontece aqui, né, nesse tratado. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai amando, mais a gente vai criando o amor, vai suscitando aquilo, vai inspirando o nosso coração. E nós não estamos sozinhos. Você que está se consagrando nesse momento, você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Então, por isso que não tem que ter medo. Não tem que ter medo de nada. É o Espírito Santo. Em todo o momento que nós fizemos essa leitura, fala do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar força, que vai nos dar coragem. Então não tenhas medo. Não tenhas medo, né? Ele que vai inspirar as palavras. E o que acontece é que esse livro foi escrito há tempos. E o que acontece? Se vocês notarem, o que aconteceu lá está acontecendo aqui e vai continuar acontecendo. Por isso é preciso levantar um exército em ordem de batalha, como fala o livro, para os consagrados proclamarem a palavra e ser levados a Jesus Cristo, para não ter medo, né? Ele tem a promessa que vai nos proteger, vão nos proteger. Pode ficar tranquilo, mas é preciso dizer a verdade. E a verdade dói muitas vezes. A verdade do mundo dói. Quando a gente fala o que Jesus quer, a verdade para o mundo dói. Porque Jesus foi crucificado. Porque ele disse somente a verdade. Somente a verdade. E há mais de 2000 anos ele disse a verdade e foi crucificado. Então, só que se você acredita em Jesus, na vida eterna, você tem que ser um escravo dele. E não tenham medo, né? Porque, igual a gente leu, vamos ser feridos, vamos ser maltratados, as pessoas vão zombarem de nós, igual zombaram dos discípulos daquela época, dos apóstolos, igual muitos mártires, né, foram mortos por seu amor a Jesus Cristo, né? E não tenham medo, o Espírito Santo está conosco, Maria Santíssima está conosco para nos proteger, para nos ajudar. Deus colocou essa inimizade entre o demônio e Maria, lá no livro de Gênesis, lá no começo. Mas ele colocou ela para ser a nossa protetora, a nossa mãe, aquela que vai nos ajudar a chegar a Jesus Cristo. Então não tenha medo, se entregue inteiramente a ela, né? Deixe ela conduzir o caminho para você e confie sempre no Espírito Santo. Ele sempre ajudará. E é isso. E assim nós terminamos então a nossa quinta aula, né? Escreva no comentário o que tocou para vocês, deixa aqui no comentário, deixe o seu like, né? Compartilhe esses vídeos que a gente está colocando da consagração, convide mais pessoas para fazer essa consagração junto com você. E assim, essa consagração, como é o livro, pode ser colocado em todos os tempos. Vai fazer renovação? Passa para a pessoa, olha, eu vi uma renovação, tá ali, ó. Passa, porque tá tudo escrito, a gente faz esses comentários. É lógico que cada vez que nós lemos o tratado, é como se Deus nos revelasse outras coisas, né? Por isso que é um livro de cabeceira, né? Cada vez que a gente lê, a gente se aprofunda mais. Outra palavra dita ao nosso coração. Assim é como a Bíblia. A Bíblia a gente lê ela num dia, depois lê em outro dia. Tem a minha Bíblia toda grifada, assim, às vezes tem algumas palavras. E aí eu leio naquele dia e depois eu leio o que eu escrevi. Eu falei, hoje eu não entendi isso. Hoje eu entendi de outra forma, porque é a palavra de Deus vivo. Então, vale muito a pena, né? Ser escravo, ir até Jesus por meio das mãos de Maria, vale muito a pena. Então, que você possa compartilhar, tá bom? E renovar quando for preciso aqui conosco, tá bom, amado e amada? Fique com Deus. Até a próxima aula. Até. Tchau. Tchau.